Olá, irmãos, olá, irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. E hoje, especificamente hoje, nós falaremos acerca de um atributo de Deus. É um atributo essencial para a própria existência de Deus. Sem esse atributo, Deus não poderia sequer existir. Não poderia sequer haver um Deus. Se Deus não tivesse este atributo, Deus deixaria de ser Deus se ele não possuísse essa virtude, essa qualidade da qual iremos falar. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 10, no versículo 10. Jeremias capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Agora eu gostaria que você abrisse comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar. Pai querido, neste momento, Senhor, nós pedimos a Tua presença, meu Pai. Pedimos que o Espírito Santo se faça presente neste momento. Que não venhamos, Senhor, falar nada, Senhor, de nós mesmos, mas que venhamos somente, Senhor, buscar a Tua glória, buscar a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, nesta difícil tarefa, Senhor, de pregarmos a Tua palavra, de interpretarmos as Escrituras. Ó Deus, o que te pedimos é, nos conforme a imagem do Seu Filho. É tudo o que queremos, Senhor, tudo o que necessitamos é sermos iguais a Jesus. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom, hoje nós iremos falar a respeito deste atributo, e este atributo é verdade. O que é a verdade? O que significa dizer que Deus é a verdade? Uma coisa que todos nós devemos saber, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu poderia até dizer, em outras palavras, o seguinte: e conhecereis a Deus, e Deus vos libertará. Por quê? Porque Deus é a verdade. Então nós falaremos acerca deste atributo. O que significa dizer que Deus é a verdade? O que significa a palavra verdade? Porque todos nós sabemos que vivemos em um mundo muito pluralista, em um mundo muito relativo, em que o conceito de verdade ele praticamente já não existe. Todos acreditam que as suas opiniões são corretas, todos acreditam que todos estão certos. E, consequentemente, todos acabam estando errados. Porque verdade só existe uma. Não podem existir várias verdades. Verdade só existe uma. E essa verdade é Deus. Então nós falaremos a respeito disso. Nós falaremos a respeito deste atributo tão importante para a pessoa de Deus. Que, como eu disse anteriormente, no início desse vídeo, sem este atributo, Deus deixaria de ser Deus. Porque, do contrário, haveria mentira em Deus. E não pode haver mentira em Deus. Amém? Então vamos começar. Reparem bem que eu li um texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Isso não é à toa. Eu quero explicar para vocês o que significa dizer que Deus é a verdade, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas, peraí, você não acabou de dizer que verdade é uma só? Correto. Mas para cada povo, para cada cultura, de acordo com o espaço e o tempo, a noção do que é verdade
ela acaba sofrendo alterações. Não que a verdade de Deus tenha sofrido alterações com o passar do tempo. Não, de maneira nenhuma. A verdade de Deus ela é imutável. Ela não muda. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero passar quando eu estou dizendo que há um conceito de verdade no Antigo e no Novo Testamento, eu quero dizer que havia uma concepção diferente do que significava verdade lá atrás, lá na Antiga Aliança, e outra diferente, não diferente, um complemento da outra, do que no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o texto que nós acabamos de ler, Jeremias 10:10, o próprio Deus se apresenta. Ele diz: mas o Senhor Deus é a verdade. O Senhor Deus é a verdade. O que significa essa palavra verdade no Antigo Testamento? A palavra verdade no Antigo Testamento ela é traduzida pelo hebraico emuná, que significa confiança, que significa fidelidade. A palavra emuná, a palavra verdade, ela sempre está no contexto de se referir à confiança que Israel teria em um Deus que cumprisse as suas promessas. No mundo antigo, todas as religiões, ou muitas das religiões, elas possuíam a ideia de que um Messias um dia viria para libertar o seu povo. Então a ideia de um Messias não era restrita somente à religião judaico-cristã. Não, muito pelo contrário, várias outras religiões também possuíam essa expectativa, também tinham essa expectativa de que um Messias, de que um Salvador, um libertador viria e mudaria todas as coisas. Mas só que para o povo judeu, quando eles diziam que Deus é a verdade, sempre se referia ao cumprimento da vinda do Messias. A palavra verdade, repito, para o povo do Antigo Testamento sempre se referia, sempre fazia referência ao cumprimento da vinda do Messias. Ou seja, quando um judeu do Antigo Testamento dizia o Senhor Deus é a verdade, ou seja, ele estava querendo dizer que Deus, esse Deus que ele está dizendo que é a verdade, ele cumpriria a sua promessa. Ou seja, o Deus que cumprisse a sua promessa de trazer o Messias a este mundo seria o Deus verdadeiro. Por quê? Porque foi o Deus que cumpriu a sua promessa. Então veja que a palavra verdade, para o povo do Antigo Testamento, ela está muito ligada ao conceito de confiança, ao conceito de fidelidade, ou seja, ao conceito de cumprimento de promessas. Esse é o conceito que o povo da Antiga Aliança tinha com relação à verdade de Deus. Ou seja, a verdade de Deus era: Deus enviaria um Salvador para o mundo. Era isso que significava emuná no Antigo Testamento. Mas nós também lemos um texto muito conhecido, João capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você se atente somente para a palavra verdade. A palavra verdade, agora no Novo Testamento, ela é traduzida do grego aletheia, que significa a correspondência entre aquilo que é e aquilo que dizemos que é, e entre aquilo que não é e aquilo que dizemos que não é. Eu vou explicar melhor isso. No Antigo Testamento, o Deus verdadeiro seria aquele que cumpriria a sua promessa, correto? Já no Novo Testamento, Cristo está dizendo: essa promessa já foi cumprida, ou seja, a palavra verdade no Novo Testamento, ela traz o sentido de que Deus já cumpriu a sua promessa. Antigo Testamento, Deus vai cumprir a sua promessa. Novo Testamento, Deus já cumpriu a sua promessa quando trouxe o seu Filho a este mundo. Ou seja, refere-se ao cumprimento da promessa. Mas só que ela também traz outro sentido. Porque, como eu disse, a palavra aletheia, ela significa correspondência entre aquilo que é e aquilo que nós dizemos que é. E aquilo que não é e aquilo que nós dizemos que não é. Ela traz um sentido de ser uma verdade absoluta, de ser uma verdade coerente.
ela não é relativa. Veja bem, por que o cristianismo é uma religião tão massacrada, tão odiada pelas outras? Porque o cristianismo é exclusivista. Como assim? Todas as religiões, seja hinduístas, sejam budistas, sejam espíritas, eles creem que todas as religiões levam a Deus. Como assim? Por exemplo, o hindu, ele crê que a sua religião leva a Deus, leva ao Deus Supremo. Mas ele também acredita que a do budista também leva. Ou seja, ele diz, eu prefiro cultuar aos meus deuses, mas o outro também pode cultuar aos deuses, ou seja, aos deuses dele. Ou seja, todos estão certos. É o que as outras religiões pregam. Mas só que o cristianismo não. O cristianismo ele é exclusivista quanto à salvação. Nós que somos cristãos cremos que a nossa religião leva a Deus e que todas as outras não levam. Ou seja, somente Cristo leva ao céu. Buda não pode levar para o céu. Maomé não pode levar para o céu. Somente Cristo pode levar para o céu. E como nós afirmamos essa verdade? Pelo texto que nós lemos. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Reparem no artigo definido que ele utilizou, o e a. Se Cristo tivesse dito, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, significaria, eu sou um caminho dentre tantos outros caminhos. Eu sou uma verdade dentre tantas outras verdades. Mas quando ele diz, eu sou a verdade, ele estava tomando aquilo para si. Ele estava dizendo, eu sou a única verdade. Única. A única verdade. E esse conceito de verdade absoluta, ela tem se perdido muito com o passar do tempo. Ela tem se deteriorado com as mudanças que tem havido na nossa sociedade. Por exemplo, hoje em dia, coisas que eram feitas, coisas que há muito tempo atrás eram consideradas um absurdo, hoje já não são. Por exemplo, antigamente, se um pai, vamos supor, se estivessem dois adultos conversando, o pai e a mãe estivessem conversando, um filho jamais poderia se intrometer na conversa dos pais. Jamais. Por quê? Porque era considerada falta de respeito completo. A criança com certeza apanharia se ela estivesse ouvindo ou quisesse participar da conversa dos mais velhos. Ou seja, esse é um princípio que era aplicado durante milênios de história. Não digo somente de história cristã, mas até mesmo da história secular. Um filho tinha respeito ao seu pai e à sua mãe quanto a isso. Ele sabia o seu lugar. Hoje em dia, o filho se intromete mesmo, ele nem liga. Os pais também não ligam. Ou seja, esses valores perderam a sua validade. Eles não são mais tão úteis hoje em dia, neste mundo a qual vivemos. Podemos também colocar outro exemplo. As vestes que muitas mulheres usam. Olhe para as vestes. Antigamente, não digo há muito tempo atrás não, início do século XX. Se no início do século XX as mulheres se vestissem como elas se vestem hoje, como as mulheres se vestem hoje, naquele tempo elas seriam levadas a um clínico psiquiatra. Nem mesmo na praia as mulheres usavam roupas tão curtas, tão sensuais, que mostrassem tanto o corpo quanto nos dias de hoje. E isso eu não digo a respeito somente dos cristãos, eu digo a respeito do mundo secular. No mundo secular, nem eles usariam as roupas que se usam hoje em dia. Ou seja, o princípio de pudor que sempre reinou todos esses milênios de história, hoje perdeu valor, ou seja, hoje se relativizou. Hoje ninguém crê mais numa verdade absoluta, uma verdade que não perde o valor com o passar do tempo. Por exemplo, eu poderia citar até mesmo o exemplo do divórcio. A palavra de Deus diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Isso significa que Deus odiava o divórcio naquele tempo e que Deus continua odiando o divórcio.
ele continua odiando. É a verdade de Deus, ela não perde o seu valor com o passar do tempo. Ela é imutável. Então não me venha com essa de, eu acho que eu estou certo. Como até mesmo o pastor Paul Washer costuma dizer, não importa o que você acha ou pensa, o que importa é o que a Bíblia ensina. Devemos parar com essa criancice, essa meninice de achar, a minha opinião. Não, a nossa opinião não conta. O que conta é a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, não o que nós pensamos. E esse conceito de verdade absoluta, nós precisamos lutar firmes para que ele continue reinando, para que ele continue ativo na nossa sociedade. Repare na ideologia de gênero. Eles tentando, os esquerdistas tentando de todas as formas dizer que um menino não é menino, ele pode ser menino ou menina. Isso não existe. Eles estão relativizando tudo. Se você acredita nessa questão de opinião, que cada um pode ter a sua opinião, eu te aconselho a estudar mais as Escrituras. Porque, por exemplo, você me diz assim, cada um tem a sua opinião. Todos estão certos. Ninguém está errado. Prova agora para você. Se alguém estuprasse você que é uma mulher, você diria o quê? Que o estuprador está errado ou ele está certo? Você com certeza diria, ele está errado. Mas você não acabou de dizer que todos estão certos, que ninguém está errado? Na mente do estuprador, o estuprador estava certo. Veja que quando você começa a relativizar tudo, tudo se torna um caos. Porque não há mais regra. Todos andam segundo os seus próprios olhos. Assim como era no livro de Juízes, cada um fazia conforme o que era reto aos seus olhos. E no livro de Juízes nós vemos a derrocada, o declínio de Israel. Por quê? Porque todos faziam aquilo que bem entendiam. A verdade, ela necessita ser absoluta. Do contrário, ela não seria verdade. Do contrário, a sociedade se torna um caos. Quando você relativiza qualquer coisa, seja da coisa mais simples à coisa mais grande, você está dando terreno para o caos. O caos vai reinar se a nossa sociedade relativizar tudo. Nós necessitamos de valores absolutos. Nós necessitamos de valores imutáveis. E esses valores são encontrados na palavra de Deus. Porque a Bíblia, porque Deus é a verdade. E Deus é absoluto. Ele não abre mão dos seus princípios. O que era verdade para Deus há 2000 anos, continua sendo verdade para Deus agora. E vocês repararam bem no que eu disse? Que aletheia significa correspondência entre aquilo que é e aquilo que dizemos que é, e entre aquilo que não é e aquilo que dizemos que não é. Pois veja bem, ela traz o sentido de coerência. Aquilo que você diz que é tem que refletir aquilo que você é. E aquilo que você não é, aquilo que você diz que não é, tem que refletir aquilo que você não é de fato. Ou seja, é preciso haver harmonia, é preciso haver coerência. Isso também se aplica a nós. Olhe para o exemplo da história do mancebo rico. Quando aquele jovem parou para Jesus e disse que queria seguir Jesus, aí Jesus disse, bom, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem disse, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Repare no que Jesus disse para ele logo após. Vai e vende os teus bens, dá os teus bens aos pobres e depois vem e segue-me. E terás um tesouro nos céus. Jesus não estava fazendo aquilo ali por à toa. Ele estava testando aquele jovem para ver, para confirmar se aquilo que ele estava dizendo era verdade. Porque aquele jovem disse que respeitava pai e mãe, que não adulterava, que não mentia, que não roubava, que não matava.
Todos esses mandamentos ao qual Jesus citou, ele está encaixado no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, aquele jovem estava querendo dizer: eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Quando ele disse que tudo aquilo ele já vinha observando, ou seja, já vinha fazendo desde a sua mocidade. Então Jesus disse para ele: ah, é? Você tem feito isso mesmo? Agora prova. Vende tudo que você tem. E aquele jovem conta essa passagem. Ele voltou para sua casa triste, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, ele não estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Não estava. Nós precisamos ser coerentes. Aquilo que nós falamos precisa refletir aquilo que nós somos de fato. Isso é ser verdadeiro. Por que Deus é a verdade? Porque tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus faz, reflete quem Deus é por dentro. Reflete quem Deus é no seu íntimo, lá no seu caráter. A verdade de Deus não trata somente dele falar, dar regras, impor regras ao universo, regras essas que não condizem com o seu ser, não. Todas as regras que Deus impõe, elas nada mais, nada menos, refletem quem Deus é por dentro, quem Deus é na essência, ou seja, a verdade de Deus. Deus não pode mentir. Então, eu gostaria de concluir, deixar 3 conclusões básicas. Primeira conclusão: crer que Deus é o único Deus é elemento essencial à fé cristã. Se você não crê que Jeová, se você não crê que Cristo é o único Deus, não existe fé cristã para você. A nossa fé está apoiada no fato de ser somente Cristo e de somente a Deus dar glória. Se você crê que todas as outras religiões estão certas e que todas as outras religiões levam a Deus, você não é um cristão. Porque Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade. Então, crer que Ele é o único Deus é elemento essencial. E eu não digo crer somente pelo fato de você dizer que crê. Eu digo pelo fato de você provar que crê. Porque a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Ou seja, crer, somente de acreditar, não significa nada. Se a sua vida não condiz com a sua crença. Se você é uma árvore que não dá bons frutos, você não é uma boa árvore, você é uma árvore má. A prova de que você crê em Deus não é quando você abre a sua boca e diz: eu creio em Deus. A prova de que você crê em Deus é quando o Espírito Santo habita na sua vida e faz de você uma nova criatura. A prova, o testemunho de que o Espírito Santo habita em você é que você dá bons frutos de justiça. Essa é a prova de que você crê em Deus. Então não se apoie somente em ser um... Não pense que ser crente, que ser cristão... Porque existe diferença, ser crente e ser cristão. Ser crente é somente crer, é somente professar: eu creio em Deus, eu acredito. Mas ser cristão é ser pequeno Cristo, é ser uma miniatura de Cristo, é ser parecido com Cristo. Então eu te pergunto, você é parecido com Cristo? Você se parece em alguma coisa com Cristo? Isso significa ser verdadeiro. Crer que Deus é a verdade é quando essa verdade toma conta de você e faz de você uma nova criatura. Segunda conclusão: ter ciência, ter conhecimento desse atributo de Deus nos incentiva e nos pressiona a sermos mais coerentes naquilo que somos e naquilo que dizemos que somos. Como eu acabei de dizer, ter conhecimento, saber que Deus é verdadeiro, saber que Deus é coerente consigo mesmo, nos pressiona e nos incentiva a sermos mais parecidos com Ele. Nos incentiva a querermos ser mais coerentes também, a sermos mais verdadeiros. Tudo aquilo que nós falarmos deve refletir aquilo que nós somos por dentro.
Não vamos ter falsidade. Vamos ser verdadeiros. E terceira conclusão, saber que Deus é verdadeiro nos constrange a deleitarmos-nos na sua presença, pois Ele cumpre aquilo que fala. Você se lembra aquilo que eu disse? Emuná, confiança de que Deus vai cumprir a sua promessa. Aletheia no grego, confiança de que Deus já cumpriu a sua promessa. Então significa o seguinte, saber que Deus é verdadeiro nos constrange a deleitarmos. Você se deleita na presença dele. Por quê? Porque você sabe que ele cumpre as suas promessas. Porque você sabe que ele é verdadeiro. Isso significa Deus é a verdade. E eu vou encerrar por aqui. Amém? Mas fique com esta palavra. Deus é a verdade. Amém? Tenha uma ótima semana e que o nosso Senhor esteja com vocês em tudo. Amém?